preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos hoje com convidado, hein, Klaus? É verdade, Caião. Nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de falar da nossa convidada, Caio, é claro, preciso dar o recado daquele que não solta a nossa mão, Caião. Exato. Nosso patrocinador, que é a Basicamente. Na basicamente.com você encontra a maior variedade de roupas tecnológicas do Brasil. Exatamente. Então lá, Klaus, você pode encontrar a nossa queridinha, a nossa camiseta modal. Inclusive, hoje estamos gravando com câmera, né, Klaus? Vocês estão podendo ver que eu estou utilizando a minha camiseta modal, que é praticamente, eu fico com ela 24 horas por dia, viu, Klaus? Eu também, cara, virou uniforme. Virou o meu uniforme, mas eu quero indicar aqui mais uma vez os moletons, viu, rapaziada? Bom demais, hein? Deu uma chance para os moletons, tenho usado com frequência, inclusive fiquei triste que deu uma esquentada essa semana, não tô podendo usar meus moletons, porque, além de tudo, eles são impermeáveis, cara. Aí você vai me falar, mas por que precisa ser impermeável? Eu não vou sair na chuva, não sei o que, mas, cara, tem coisas simples. Por exemplo, ele facilita evitar mancha, por exemplo. Sim. Eu sou o tipo do cara que eu vou no churrasco, a primeira coisa que eu faço é pingar maionese de alho na minha roupa. Então, já ajuda a ter uma roupa que repele o líquido, né, cara? Aliás, tem também camisetas impermeáveis, né? Agora, esse blusão, né, que é o moletom flanelado, ele é maravilhoso. Ele tem na versão com zíper e o fechadão também, com bolso e capuz, que é muito legal. E com o cupom 2 Invernos, você aproveita aí 15% de desconto em todo e qualquer moletom do site, pessoal. Tem o cupom 2 Invernos para moletons e tem o cupom 2 Empregos para frete grátis. Vê o que compensa aí no seu carrinho, porque as roupas são boas mesmo. São as roupas que aguentam o dia do trabalhador. Roupas funcionais, né, Caião? Exatamente. Então aproveita lá. E, cara, ó, além dos cupons que a gente fala aqui, toda semana aparece uma promoção diferente lá. A gente nem fica falando das promoções aqui porque a gente grava com uma certa antecedência. Então, às vezes, a gente vai divulgar uma coisa aqui, o cara vai chegar lá e não vai ter mais. Sim. Cara, fica de olho lá. Sempre tem promoção, sempre tem alguma coisinha a mais. Por R$1 você ganha mais uma camiseta, 4 pelo preço de 2, enfim. Tem o mailing, promoção da madrugada. Você se cadastra lá no site. Se você não tiver com dinheiro, fala, não vou comprar hoje, só se cadastra lá no site. Faz seu cadastrinho, porque você vai receber os e-mails, a promoção da madrugada, tem as cumulativas, comprou 3, leva 4. Vê aí que tem algo que compensa pra você. Link e cupons na descrição. Boa! Bom, Caião, agora sim, então, vamos falar da nossa convidada, né? Porque ela é mentora de carreira e comunicação, professora, consultora de RH, e ela ajuda as pessoas com seus planos, objetivos, a postura, né, do indivíduo. Até ela ajuda, inclusive, com a elaboração de currículos e tudo mais. Toda essa parte que a pessoa precisa saber para achar o seu match profissional nesse grande Tinder cheio de armadilhas e pequenos golpinhos, Caião, que é o mercado de trabalho, certo? Exatamente. É a Valesca Petec. Seja bem-vinda. Boa! Muito obrigada, Klaus. Obrigada, Caio. É um prazer estar com vocês novamente, porque eu já estive aqui nesse programa desde quando ele era mato. É verdade. Então, muito bom poder matar as saudades e participar de novo. Valesca esteve conosco como uma participante anônima na época, porque ela estava envolvida na empresa da qual ela estava falando, e aí não se identificou. Mas agora, depois de quase 4 anos, a gente entrega quem é ela, porque o episódio foi o episódio 13, Como Não Ser Contratado, aonde a gente chamou ela de Hebe Camargo. Não só de Hebe Camargo, né? A gente foi chamando ao longo do episódio de vários nomes. Foi sensacional. Verdade, eu tive vários apelidos no mesmo dia. Sim, se você quer ver a participação da Cristina Rocha também, depois que acabar isso aqui, vai lá no outro episódio que é bem legal. Perfeito, mas o pessoal tá muito feliz de estar aqui, feliz pelo crescimento de vocês também, é sempre bom poder contribuir. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre...
currículos. Exatamente, sobre currículos desgraçados. Porque a gente quis trazer uma pessoa que manja, você tem uma experiência longa com RH e agora com as mentorias também, pra falar desses pecados capitais do currículo que volta e meia tá saindo na mídia aí, né? Exemplos absurdos das coisas que os RHs aí pelo Brasil encontram, né? Com certeza. O currículo, ele é um cartão de visitas, né, que pode te ajudar a conseguir uma entrevista ou não, né? Porque muitas vezes, assim, é que a gente pode falar de forma mais oficial, né? O currículo, quando ele tá bem escrito, ele te consegue uma entrevista, e quando ele não está tão bem escrito, ele não te consegue uma entrevista. Mas tem casos realmente que a gente olha e fala, meu Deus, dá vontade de sentar, conversar, fala, peraí, vamos conversar pra eu entender o que você quis dizer aqui. Então hoje o meu trabalho é ajudar as pessoas a escreverem um currículo mais persuasivo e sempre com informações honestas, né? Vamos partir por esse princípio que não pode mentir no currículo, pessoal. Mas nem um pouquinho, não pode nem colocar o inglês intermediário, se eu já sei o verbo to be, por exemplo, não pode. Sabe por que não pode, Caio? Porque depois na entrevista eu viro pra você e falo, so let's speak in English, e aí você não... Aí fudeu. Aí vai tudo medium, from behind. Aí dá-lhe Joel Santana. Aí dizendo o resto da entrevista que ia bem, a pessoa já se embanana toda, então não pode mentir nem um pouquinho. O que a gente pode é valorizar a história, tem que ficar bem de olho nisso aí pra não cair na armadilha de mentir, porque aí não pode mesmo. E esse negócio de valorizar também tem que tomar cuidado, porque tem muito autoelogio, né? O indivíduo que é grande líder e com habilidades, simpatia e carisma e habilidades excepcionais para lidar com pessoas, resolver problemas, e daí faz uma lista gigantesca de autoelogios, né? Exatamente. Eu brinco quando eu vou fazer as orientações que quando a gente vai falar dessas skills, habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills, a gente tem que ter muito cuidado, primeiro, pra não vender uma coisa que não seja real, porque ninguém é o super-homem, a Mulher Maravilha, eu tenho todas essas qualidades. Algum defeito eu tenho, né? Todos nós temos um grande pacote de qualidades, mas nós temos as nossas dificuldades também, então primeiro, novamente, né? Tem que ser honesto. E na hora de trazer essas informações, eu sempre sugiro que seja uma coisa mais implícita, dentro das experiências, né? Senão fica parecendo escola de samba. Liderança, nota 10. E aí, esse não é o nosso objetivo, né? Querer se dar uma nota, terrível. Cara, eu particularmente, interrompendo a Valesca, que eu particularmente acho muito ridículo quando a pessoa coloca alguma coisa do tipo alta habilidade social, assim, sabe? Uma descrição, assim, que você não tem como comprovar essa parada, assim. Eu não sei, em algum momento isso aí vai bem, porque eu nunca peguei currículo pra contratar alguém, mas se eu fosse pegar alguém, nossa, eu já ia descartar isso daí, cara. Que o cara tá se autoelogiando, assim, mesmo que seja verdade, sabe? Eu acho tão, sei lá, tem algum momento que isso é aceitável? Olha, eu confesso que antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu já tive currículos muito ruins e que eu tinha um pouco dessa lista, né? Porque eu via todo mundo fazendo, achei que era assim que se fazia, então fui fazendo também. Mas hoje eu vejo que realmente isso não ajuda. O ideal é, por exemplo, se você quer mostrar que você tem uma boa habilidade de liderança, vamos pegar de liderança, vale mais você contar que em X experiência você liderou um projeto, coordenou um processo, que você foi a pessoa à frente, não necessariamente sozinho, mas que à frente daquele projeto era você. Então, quando você traz uma colocação assim, aí sim você me mostra que você tem habilidade de liderança, já me dando um exemplo. Até porque liderança na minha cabeça pode significar uma coisa diferente do que significa na sua. Então é importante dar o exemplo, porque aí o recrutador vai olhar e entender o que realmente aquela pessoa quis dizer com a palavra liderança. Então, em vez de se auto-intitular um líder magnífico, você pode dar um exemplo de algo que você fez, em que você usou essa habilidade. Aí fica honesto. Aí fica uma informação real, com pés no chão. Na interpretação, o recrutador vai perceber essa habilidade. E sabe que tem uma outra coisa, assim, na hora da pessoa demonstrar habilidade, que me deixa encucado, porque é muito comum nessa minha área, que é de produção audiovisual, né? Da área criativa, de conteúdo e tal. Que é o cara querer fazer o currículo criativão. Eu mesmo tenho um currículo criativo, assim, meio colorido, com uns ícones ali e tal. Mas, às vezes, o cara, ele exagera demais. Ele vai na extravagância, né? E aí, tem uma coisa que me incomoda muito. No meu primeiro currículo, eu cometi esse erro. Depois, não cometi mais. As barrinhas ou bolinhas. Aí, o cara põe, tipo, a estrelinha do Uber, sabe? Assim, de 1 a 5. Aí, pacote Office, 3 estrelas. O que isso significa? Não faço ideia do que isso significa. O cara ter 3 estrelas. Qual escala é essa? Você não entende a escala. E aí, o cara põe a fonte escala alfabética, põe texto de lado, inventa muita coisa, muito gráfico e tal. E você fala, não, beleza. Você olha assim, nossa, bonito. Só que eu não entendi absolutamente nada do que esse cara faz, né? Esse é um ponto
ponto interessante. Eu também já tive, eu não tive das estrelinhas, mas eu tive aquele que é uma barrinha no gradiente, que você pinta até um pedaço. Porque, de novo, né, eu achava que era assim que se fazia. E tem os modelos, né? Canva, indica pra galera fazer essas coisas, né? É, que o pessoal fala, não, coloca uma foto assim, coloca um círculo, né, girando, só falta piscar, assim, ao redor da foto da pessoa. Então, assim, essa questão das barrinhas ou estrelas, elas não ajudam por 2 motivos. Primeiro, eu posso interpretar coisas diferentes. Numa escala de 1 a 5, eu posso achar que o 3 é o quê? Ele é mais pra menos, é mais pra mais, ele é o caminho do meio. Então, é mais fácil eu escrever intermediário do que eu ficar, né, colocando essa classificação. As barrinhas também dificultam, né? Se eu vou numa barrinha, pinto até metade, quer dizer que é 50%. Como é que eu mensurei isso, gente? É difícil. Eu sempre falo, se é idioma, faz um teste de nivelamento. Se a gente tá falando de outras habilidades, por exemplo, softwares, você pode fazer alguns testes ou até conversar com alguém que domina a ferramenta e fala, cara, eu sei fazer isso e isso aqui no Photoshop. Você acha que isso é o quê? O caminho do meio? Ou é muito iniciante ainda? Até pra na entrevista você explicar de onde que você tirou que você tem aquele nível, né? E a melhor coisa, gente, escrever. Coloca lá Word avançado. Pronto, em vez de colocar 5 estrelas, né? Ou qualquer outra ferramenta, né? O Word hoje já acaba sendo tão básico. Mais ou menos, viu, Valesca? Porque estão reclamando tanto. A gente tá até querendo fazer uma pauta disso depois. Ah, é verdade. Novas gerações, né? Que geração Z não sabe lidar com abas, com copiar e colar, com formatação de documentos, que são os nativos digitais, mas que não estão tão digitais assim, né? Habituados aos celulares, né? E não tanto a... Isso é verdade, bem colocado aí. Ó, em vez de falar que o Word é básico, vamos voltar a colocar nos currículos isso como uma informação importante. Daqui a pouco o curso de computação informática lá, microlins, tava voltando com tudo. Datilografia, digitação, vamos voltar a... É verdade, cara. Será que essa rapaziada sabe digitar no computador, cara? Não, cara, uma das queixas que eu vi muito, porque eu tô pesquisando já pra gente fazer um 2 empregos sobre isso mais pra frente. Vai ter em breve, hein? É que maluco pergunta qual tecla que é o shift? E tipo, tá escrito shift na tecla, mas enfim. Ou tem uma setinha, mas eles não estão habituados com esse símbolo, né? Ah, e uma outra coisa, só pra gente não esquecer da história lá do currículo de escrever o que você tem mesmo, porque a gente fala muito da inteligência artificial que está entre nós há muitos anos, né? Agora ainda mais ganhando destaque. Se o ser humano não entende o que são as estrelinhas, imagina a inteligência artificial na hora de fazer o filtro do seu currículo. Então, como é que eu sei que você tem um inglês avançado se você colocou lá 4 estrelas e o que quer dizer isso? A inteligência não vai ler. Então, aqueles sistemas, os ATS, né? Enfim, essas plataformas que vão fazendo essa leitura por uma inteligência artificial, não vai conseguir entender o que é a sua barrinha no gradiente, as estrelinhas. Então, escreva o que você quer de habilidade, né? E também o nível. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Então os RHs estão fazendo filtragem dos currículos. Porque uma coisa que eu sempre vejo, assim, o pessoal falar é que o currículo tem que ser objetivo justamente porque o recrutador não tem tempo pra estar se aprofundando em cada coisa. Chega muito currículo, o cara vai dedicar 1 minuto, então pense o currículo pra esse minuto, né? Agora, nem isso, né? Então agora ele vai passar numa filtragem automática, o recrutador vai entrar só numa segunda etapa ali, de repente, né? Dependendo da empresa, do porte, do tamanho do processo, algumas empresas estão utilizando isso e outras ainda vão fazendo, né, da forma mais manual. Quando eu era recrutadora, eu fazia isso de forma manual, mas a gente vai acompanhando, né, as mudanças e hoje a gente já tem então as plataformas que vão fazer o que o ser humano fazia, só que com mais agilidade e imagina, né, num processo seletivo com uma quantidade infinita aí de candidatos, às vezes 5.000 candidatos ou mais, fazer isso é humanamente impossível, né, fazer isso manualmente, então é interessante, mas é um tema também bem polêmico, né, porque tem uns cases de pessoas que compartilham que elas foram lá, elas são as pessoas que hoje estão num cargo igualzinho que foi divulgado, mandam um currículo na plataforma e não são chamadas para entrevista, porque ela não está qualificada para aquele cargo. Então, assim, ainda existe um gap, existem as dificuldades, mas eu acho que é um caminho que cada vez mais as empresas vão adotar, então a gente tem que se ajustar a isso também. E, assim, nessa questão que você falou de dar exemplo, né, para embasar as habilidades que você está apresentando. Hoje em dia, a gente deve pensar o currículo, acho que depende da vaga, né, porque eu fico pensando, a gente pensa o currículo pro impresso ou pro digital, porque no meu currículo em PDF, cada exemplo que eu quero dar, eu ponho um link clicável, né, não precisa nem pôr o link inteiro escrito, né, coloca ele numa palavra, tipo fonte, né, ou link, clique aqui, sei lá, e a pessoa pode ir direto para um portfólio de design ou para uma atribuição de uma vaga, enfim, para o meu perfil do LinkedIn que tá mais completo, alguma coisa assim.
assim, né? Você acha que cabe isso ou ainda deveria pensar o currículo mais pra não ter isso? Papel. Mais pro papel, Eu vejo que, assim, o que eu oriento é lá no cabeçalho, né? Você coloca o seu nome, dados de contato, e aí você pode colocar, por exemplo, o link do seu LinkedIn. No LinkedIn, por exemplo, no item das experiências, você consegue colocar anexos, PDFs, vídeos, links de posts, de sites. Então, lá você consegue colocar esses itens. Então, eu indico que no currículo você deixe um link para a pessoa clicar. Pode ser um link do portfólio, ou do perfil do LinkedIn, ou algum outro site que seja onde você hospeda essas informações. E aí, nesse outro lugar, aí sim, deixar tudo completinho, porque aí ela já vai estar no ambiente digital. Se por acaso, né, na empresa em que, por algum motivo, né, como os maias e astecas faziam, ela quiser imprimir o currículo e ela for passar para alguém, ou às vezes chegar até alguém de alguma forma por escrito, ela vai ver que o que eu tenho que acessar é isso, e aí depois ela consegue ver tudo, para ela não ter que ficar digitando vários links, né, para poder te encontrar ou encontrar as informações. E uma coisa bacana também dessa história dos links dentro do currículo é que, por exemplo, eu já vi currículo em que a pessoa colocou um hiperlink. Quando você olha, tá escrito e-mail e você tem que clicar para chegar no e-mail. Só que se eu tô com ele impresso, então eu nunca vou descobrir o e-mail dessa pessoa. Ou o LinkedIn também. Então eu tenho que deixar por extenso o meu e-mail, mesmo que eu queira tornar ele clicável, e o link do LinkedIn pode ser clicável? Pode. Mas eu tenho que escrever qual é. O arrobinha ali, pelo menos, né? Isso. E hoje em dia também tem link list, Linktree, né? Essas ferramentas que a galera usa pra Instagram, acho que pode também usar pro currículo. Faz uma lista de links, né? Aí você põe lá, link list / Klaus Aires, enfim. Pode, verdade. Mas tem pessoas que não, que elas querem pôr todas as referências do mundo e todos os certificados de palestra de 25 minutos de confeitaria de bolo que ela já fez na vida pra mandar um currículo pra engenharia, mas ela coloca, não, fiz corte e costura Senai 2008, infla o currículo porque acha que é bonito o currículo ter 6 páginas, parece que ela é mais inteligente, né? Fica parecendo aquele fim de página do Wikipédia, né, cara? Sim. Referência pra lá e pra cá. Acadêmico, cara, acadêmico experiente, não tô falando de gente que nunca teve emprego, não. Eu já vi muito cometer esse erro, do tipo, vou botar o meu currículo Lattes inteiro, que o Lattes é o teu currículo de faculdade, né, daquilo que você escreveu, pesquisou, e põe inteiro num currículo pro mercado de trabalho, né, e aí não combina muito, né. Até ia perguntar isso pra Valesca, deve ter encarado algum cliente assim, porque o cara às vezes tem um currículo extenso mesmo, né, o cara tem uma experiência grande na área, tem vários cursos, tem não sei o que lá. O cara meio que tem que dar uma engolida no ego também, né, pra dar uma resumida nisso daí, não é? Eu acho que a galera se sente bem de meter lá um currículo de 6 páginas e tal, e eu tenho dúvidas se é bom pro recrutador pegar um currículo muito longo. Eu acredito que não, né? O que você acha? Eu tenho certeza que não. Eu já recebi currículos quando eu era recrutadora, currículos com 4, 5, 6 páginas, e eu falei, meu Deus! Então, quando alguém tenta me convencer, não, mas eu não tenho como resumir, a minha pergunta é, você prefere um currículo de 6 páginas que não vai ser lido, ou você prefere um currículo de 2, no máximo 3, assim, esticando muito 3, que aí sim ele vai ser lido. E aí a opção, né, costuma ser, olha, eu prefiro que seja lido, então vamos pensar, porque o que eu trago muito é assim, que é o que a gente aprende lá no curso de Relações Públicas, né, que não sei se vocês sabem, pessoal que tá ouvindo, mas eu fiz Relações Públicas junto com o Klaus e junto com o Caio, então nós nos conhecemos aí dessa época. Verdade. Nossa coleguinha. Verdade. Temos fotos de formatura juntos e tudo mais. No curso de Relações Públicas, a gente vê muito isso, que na comunicação eu tenho que pensar em quem é meu público. E a primeiríssima coisa que eu falo no curso que eu tenho voltado para currículos é, quem é o público desse arquivo que você está escrevendo, desse documento? É o profissional de RH. Como é o profissional de RH? Ele tem essa rotina, o processo seletivo funciona assim. Sabendo disso, use essa informação. Como é que eu vou estruturar meu currículo de um jeito que caiba da melhor forma na rotina desse recrutador para que ele leia essas informações? Eu falo de 2 formas de leitura. Tem a leitura dinâmica, que é eu fazer o famoso cara crachá. Acho que quem for muito jovem não vai pegar essa referência. Fazer o cara crachá, né? Olhar a descrição da vaga, quais são os requisitos, e aí eu olho pro currículo. Então eu faço esse cara crachá. Então vamos supor que eu preciso de alguém que tem um inglês intermediário ali pra vaga. Eu vou olhar o currículo, que é o que o Klaus falou, né? 1 minuto, e aí eu quero entregar que na verdade geralmente é menos de 1 minuto que você tem pra poder fazer essa primeira leitura. A primeira leitura ela é muito dinâmica. Eu quero olhar se tem a palavra inglês e se tem intermediário ou mais. Se tiver inglês básico, eu não vou ler o resto. Se for uma vaga que eu não consigo negociar o nível de inglês, aí falou, não vai ter jeito. Então, se for básico, ou se não, eu não encontrar a palavra inglês,
inglês, não tem por que eu ler o restante do currículo. Então, isso que é a leitura que o pessoal acha que o RH é do mal, que ele vai pegar o seu currículo, dar uma olhadinha, e se eu não gostei, não fica a cara da pessoa, eu já não leio o resto. Na verdade, é a leitura dinâmica. Depois, com os finalistas ou pessoas que já passaram nessa primeira triagem, aí eu vou voltar e vou ver com calma. Aí eu vou ler o currículo bonitinho. Então, a gente tem que fazer, né, o currículo pensando nessas duas leituras. E aí a pessoa me manda um currículo de 6 páginas, eu fico folheando pra achar onde será que ela botou o bendito do inglês. E às vezes não encontro, Caio, porque a pessoa colocou o inglês numa seção que não é uma seção bonita chamada idiomas. Não é também na seção de cursos. Tem gente que coloca lá, não é o que eu indico, mas tem gente que coloca. Ela colocou lá embaixo, no informações adicionais, ela só escreveu assim, inglês. Ela não me falou nem o nível. Aí eu já suponho que deve ser básico, porque senão ela ia querer, né, informar que ela tem um nível maior. Mas ainda assim, porque eu fui insistente. Mas e se o recrutador não tiver todo esse tempo? Então, assim, currículo ótimo, uma página. Quando tem muita experiência, se justifica fazer 2 páginas. Em casos muito específicos, aí eu falo, tá bom, vamos fazer em 3 páginas, mas não adianta encher linguiça, é só se realmente for uma pessoa que tem muita coisa pra falar e que for relevante pra vaga. Gente, uma coisa importante de pensar, currículo não é a sua autobiografia, não conta a história da sua vida. Tem gente que põe informação pessoal mesmo, né? A história de origem. Sim, tem também. Hobbies também, que não tem nada a ver com a vaga. Meus pais faleceram, fui criado pela minha avó, com animais. Foda-se, né? Ainda, as histórias pessoais podem, de alguma forma, dependendo muito do contexto, até contar de alguma forma pra entender o perfil daquela pessoa. Mas isso é pro momento da entrevista, no momento que você for falar sobre você, né? Tem aquela clássica, né? Pergunta, olá, vamos começar então, Cláudio, você pode me contar um pouquinho sobre você? Aí você me conta onde você nasceu, se você quiser falar essa informação. Mas no currículo tem que ser resumido, até porque a gente tava falando dos links, né? Então vamos usar sabiamente essa tecnologia aí que nós temos, que são os links. Então lá no seu LinkedIn você pode pôr um pouco mais de informação. Agora no currículo tem que resumir. E também eu acho que é importante falar pro pessoal que assim, reciclagem é muito legal pra você ajudar a salvar o meio ambiente e tudo, mas não é legal você reciclar o mesmo currículo pra um monte de vaga diferente, né? Porque não custa nada dar uma revisada e pensar se o currículo combina com a vaga, porque se eu quero uma vaga que tem mais a ver, sei lá, com rádio, eu vou focar em experiências que eu tenho de locução, às vezes botar um link de outro portfólio diferente, mas se eu quero de design gráfico, eu vou colocar o meu Behance, e às vezes simplesmente não casa mandar de uma empresa pra outra, por mais que eu tenha as duas experiências. É um erro muito comum da galera cometer também. Eu vou jogar tudo que eu sei na minha vida aqui nesse papel pra ver se o cara vai pescar o que é importante. Aí, na real, parece que você não tem foco nenhum, né? Exato. Aí nós criamos 2 problemas. Ou eu tenho a sensação de que o candidato não sabe o que ele quer da vida, porque ele fez um curso da área A, da área B, da área C, e eu falo, tá, mas será que se ele entrar na área A ele vai gostar? Ou será que daqui a pouco ele quer sair porque ele vai pra área B? Então eu dou essa impressão de indecisão, isso atrapalha demais quando a gente vai fazer a seleção, e eu falo isso quando eu vou nas mentorias, eu falo muito da importância de a gente ter clareza do que a gente busca, senão é aquele candidato que tá correndo pra todo lado. Entre esse candidato e o candidato que tem certeza do que ele quer, o que tem certeza do que ele quer tem muito mais chances de ser contratado. Já seria importante pra gente, né, eliminar essa dúvida. E outra coisa, outro problema que nós criamos quando a gente coloca muita informação, eu gosto de usar uma analogia que é como se fosse assim, sabe quando você tá dirigindo e aí vem alguém que te entrega um panfleto? Geralmente são panfletos com uma diagramação. Qual que foi a palavra que você usou pra falar das fotos? Hedionda. Isso, ótimo. É uma diagramação, gente, que você olha e fala assim, se isso fosse um GIF, estaria piscando. Porque você vê um negócio amarelo, um verde, um monte de informação junto. Quando você põe muita coisa num documento só, num arquivo só, a nossa mente fica tão confusa que eu não consigo entender. E aí, no meio daquele monte de texto, eu vou assim, né? Vou cavando, procurar. Eu acho o inglês escondido lá no fundinho, assim. Mas o que eu precisava primordialmente era entender o nível de inglês daquela pessoa. Então, quando você coloca muita informação, vira uma poluição. Por isso que, com muitos dos meus mentorados, o primeiro exercício é sintetizar para falar qual que é o essencial que não pode faltar. Depois, a gente vai adicionando com critério o que eu vou detalhar. Porque senão eu quero detalhar tudo, né? Um exercício para quem tá ouvindo, né, e quiser saber como é que eu começo, o que eu faço, pega um arquivo no Word,
ou bloco de notas, o que você quiser usar. Se você for da geração que não sabe usar Word, pode pegar um bloco de notas no seu celular, não tem problema. Anote, faça um currículo, eu chamo de currículo tudão. Você bota tudo lá, escreve tudo, o curso de culinária, de confeitaria, o de moda, o da logística, coloca tudo, porque quando você precisar copiar e colar de algum lugar, já tá tudo lá. Em vez de você ficar caçando certificado, que você não se lembra onde tá, monta esse arquivo. Só que você não vai mandar esse arquivo pro RH, porque você tem que editar, como o Klaus falou, né? A gente tem que pensar na vaga. Eu brinco que é como se eu estivesse vestindo roupas diferentes. Eu falo assim, às vezes eu vou vestir a roupa de Valesca do RH. Aí eu vou contar tudo que eu tenho do RH. Certificação, a experiência e tal. E às vezes eu vou falar da Valesca Relações Públicas. Aí eu vou, nossa, engrandecer tudo que eu tenho de Relações Públicas. Mas às vezes eu vou dar uma palestra e a roupa que eu vou vestir é de Valesca Empreendedora e vou falar do meu negócio, de business. Aí é outra roupa. Então eu tenho várias roupas para vários momentos. É a mesma coisa, não adianta vestir o mesmo currículo e achar que vai rolar para todas as vagas, porque aí é como se você fosse para um evento super social com uma roupa casual. Aí você fala, nossa, mas o que tem a ver esse currículo aqui nessa vaga? Parece que não combina, porque não combina mesmo. Sabe que eu acho que dá pra também pegar várias experiências que você tá com dó de ficar de fora e fazer delas uma linha só. Me corrige se eu tiver feito errado, mas no meu currículo que eu pensei, em vez de colocar que, participei de um curso de fotografia, participei de um curso de Adobe Premiere, sei lá, de um monte de coisa, põe um paragrafinho lá e falei assim, diversos cursos livres na área criativa. Pronto, quem quiser ver, daí tá lá no meu LinkedIn o detalhe, né? Verdade, é uma alternativa. Então, fiz esse bolinho, não ficou de fora e tá ali, pincelei. Sim. Ali, né? O cara já pode querer me perguntar, talvez, que cursos são esses, afinal. E sempre depende da vaga, né? Porque senão você vira print, né? Verdade, temos prints. Senão você vira print, o pessoal posta hoje em dia. Pô, eu fui ver aqui pro programa de hoje, eu fui ver no TikTok, porque eu vou em várias redes sociais e busco. Tem coisa, dependendo do assunto do Dois Empregos aqui, tem coisa que acha no Pinterest, tem coisa que acha no Insta. TikTok, vários RHs corrigindo currículos. Aí põe o currículo da pessoa na tela do celular, assim. Mas expõe o nome da pessoa também? Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E não oculta o nome. Não. Meu Deus. A pessoa virou meme, sabe? Virou, aí você vê ter 800 comentários e tá lá teu telefone do sujeito, sabe? Às vezes até endereço, porque... Aí é sacanagem. É uma sacanagem inacreditável. Aí não é mais educativo, né? Aí virou chacota, aí não é legal. Não é. Eu acho que até alguns não é na intenção de humilhar. Mas não vamos expor nomes aqui, vamos pegar os aprendizados apenas, então, né? Não vamos expor nomes. Eu acho que quem faz isso não é nem na intenção de humilhar, eu acho que falta de malícia dos RH. Se você for fazer a zoeirinha cultural, pelo menos apaga o nome da pessoa aí, né? Ela vai saber que foi ela. Vai saber. Chega pela tia, né, no WhatsApp o vídeo. Mas aqui a gente pegou só a nata do chorume, viu, Valesca? Porque, o que acontece? Teve uma matéria no G1 que já deu conta de algumas das frases mais bizarras já encontradas em currículos. Por exemplo, um cara que botou a experiência profissional do pai dele, porque os dois tinham o mesmo nome, então se procurasse no Google, tava tudo certo. É um canalha, né? Não é herança não, gente. Você não pode pegar outros... não tem como, não dá. Teve um cara também que afirmou falsamente ter sido um medalhista olímpico. Nossa, que corajoso a pessoa afirmar algo assim, né? Sabendo que é tão fácil encontrar essa informação por aí. Meu Deus, chocada. E o pior é que... Pra que vaga? Pra qual vaga será que o cara tá se candidatando que isso seria relevante, né? Se for educação física, eu até entendo. Professor de natação. Daí o cara foi medalhista. De fato, realmente. Teve um que informou que trabalhou por 20 anos como babá das celebridades e citou o nome do Tom Cruise e da Madonna no currículo. Como é que você vai conferir com o Tom Cruise depois, né, mano? Fulano trabalhou com você mesmo ou não? É difícil. Nem ele sabe, rapaz. Não sabe. Teve um aqui também que saiu no UOL, que foi: candidato listou hábito de fumar como um hobby. Nossa. Pô, esse aqui... esporte, levantamento de cigarro. Eu não entendi. Gente... o bronzeamento de pulmão, né? É uma forma de... Eu tô chocada. Não, é que a Valesca falou que não pode mentir no currículo. Mas também nem sempre você tem que ser sincero, né? Porque às vezes o principal hobby do cara é fumar. Mas não sei se deve constar no currículo, né? Nesse caso, melhor não colocar hobbies, né? Nesse caso, especialmente, melhor não. Inclusive, é melhor procurar outros hobbies. Mas na entrevista, às vezes perguntam, né? Talvez. Falando em sinceridade ou mentira, né? Um candidato afirmou que havia trabalhado numa prisão federal, mas na ficha dele apontava que, na verdade, ele estava
preso lá nesse período. Olha. Aí eu me pergunto, por que citar a prisão, né? Podia só não falar. Poderia. Mas ele deve ter trabalhado lá. E aí ele quis colocar que ele trabalhou. Tipo, você trabalhou onde? Ó, trabalhei na prisão. Mas não é que ele era Na carcereiro, né? cozinha, na lavanderia. É que ele não especificou o pode ser. cargo. Ele pode ter trabalhado como uma atividade interna. Num call center que tem dentro das celas, né? Call center também. Dá bastante experiência. Não, teve um também que falou que era assistente do primeiro-ministro, só que no país não tinha Meu primeiro-ministro. Deus. Vai mentir, pelo menos capricha um pouco. Tem aquela mentira disfarçada, mentira simples, aí tem mentiras que estão muito elaboradas. Ó, no mínimo, você pode dizer que a pessoa é criativa e também que a pessoa é corajosa, porque a coragem de colocar um negócio desse, talvez a vaga não precise disso, mas coragem a pessoa parece ter. É um atributo. E tem mais bizarrices aqui, viu? Por exemplo, no campo objetivo profissional, o cidadão colocou ficar rico, com vários os no final. Ficar rico! Ficar muito rico. É um bom objetivo. Olha, esse parece um pouco com aqueles memes, né? Que o pessoal fala, qual é o seu objetivo, né? Não morrer de fome, pagar minhas contas. Mas é uma versão mais humilde do ficar rico, né? Então essa daí é outro nível. Uma pessoa ambiciosa, uma pessoa com visão de futuro. Com certeza. Falando em visão de futuro, teve um candidato que colocou na última linha do currículo, que segundo a exame, se não for do RH, a favor encaminhar o currículo. Nossa. Então já se preveniu, né? Vai que cai na mão de outra pessoa. Nossa. E quando a pessoa resolve fazer uma piadinha, né? Porque eu acho que quando ela tá fazendo, ela se acha a pessoa mais engraçada do mundo, né? Então a pessoa põe lá, tem um exemplo aqui que saiu na exame, né? Que no campo Estado Civil, a pessoa escreveu solteira e já fiquei pra titia. Olha, eu argumentaria que, gente, por favor, né? Quem sabe seu estado civil talvez não seja relevante pra vaga. Ainda mais nesse caso, é melhor você não citar. Tem coisas que melhor não colocar. É que eu acho que a pessoa pensa que ela vai arrancar uma risadinha ali do RH e isso vai fazer ela ganhar uma simpatia e tal. Ou talvez a pessoa que esteja avaliando fale, nossa, eu também me identifiquei. E, gente, não é assim. Quando a gente fala de criar rapport e criar conexão com o recrutador, não é pela vida amorosa dele, porque você não sabe como é a vida dele ou dela. Então, eu acho que eu buscaria outras táticas pra criar essa conexão. Porque esse é o tipo de afirmação que acaba transformando o currículo em cartaz de preço da Americana, né? Você lembra, Caião? Ah, verdade! Nossa. Que a mulher mandou o currículo e depois encontrou ele servindo de cartaz de preço na prateleira da O loja. pessoal imprimiu no verso, né? No verso do currículo dela virou cartaz de preço. Puta. A experiência não aproveita, mas o surfite, ó. Você falou da reciclagem, Klaus? Então. Ó, teve uma outra candidata que ela declarou no currículo ter agressividade comercial. Nossa. O que seria uma agressividade comercial? Eu tenho medo de descobrir. Ou você compra ou te dê sua porrada. Imagina a agressividade dela durante o processo, né? Quando você pergunta assim, por que deveríamos te contratar? Eu tenho medo da resposta dessa candidata. Chega muita gente, ainda mais acho que hoje em dia, né, tem esses coaches motivacionais aí de palco, tá ensinando sobre as técnicas de intimidação para vender, energia masculina e sei lá mais o que. Chega muita gente, assim, muita cheia de ego, querendo inverter o papel com o recrutador e falar, deixa eu ver se eu deixo você me contratar, tipo, a postura assim, mas você não viu isso ainda. Olha, por enquanto, como recrutadora eu não vi, mas como mentora, graças a Deus também não. Eu acho que a forma até como eu me comunico, assim, nas redes e tudo mais, o meu tipo de conteúdo acaba atraindo pessoas na mesma vibe, né? Então eu acho que essas pessoas com esse perfil muito, com essa agressividade aí, elas não vão chegando até mim, mas com certeza isso deve acontecer, né? Especialmente porque, vamos pensar, a pessoa tá num estresse tão grande e ela cria um personagem e ela já começa a se perder no personagem, e aí quando você olha, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Mas isso deve acontecer, né? Com alguma frequência. A pessoa tem coragem de fazer algumas coisas assim, né? Que a gente tá vendo no currículo, deve ter pérolas na entrevista, é que a gente não tem print da entrevista, né? Ah, como eu queria, viu? Como eu queria ter um microfone do 2 Empregos, RHs do Brasil, entre em contato conosco, tá bom? Gravem áudios. Sacanagem. Outra coisa que eu ia perguntar, se você já pegou na sua experiência, que é uma das coisas que a gente viu nas reportagens aqui, os e-mails esquisitos, né? Então,
A pessoa coloca lá, sei lá, Jéssica Gatinha 1990, tal. Já rolou, e se rolou, causou algum impacto negativo como causaria pra mim isso? Porque pra mim é absurdo. Olha, já rolou quando eu era recrutadora e tem muitos, pra quem está nos ouvindo agora, acessem o nosso outro episódio, porque lá tem muitos causos de situações de e-mails. Eu acho que lá eu conto uma situação muito boa também, que não é de e-mail, mas é de foto, que teve um candidato que eu me senti intimidada pela foto que ele colocou no currículo, porque quando eu olhei, eu tive uma sensação que ele tava no Tinder, assim, tipo um olhar sensual. Ah, eu lembro, você falou essa história mesmo. Voltem lá, hein? Voltem. Episódio 13, Klaus, é isso? 13, 12? 13, eu preciso reouvir esse episódio também, viu, Caio? Eu tinha esquecido, essa é boa. Muito bom. Lá tem muitos causos, porque agora, desde, né, já faz alguns anos, né, desde 2021 que eu sou mentora, então eu pego menos pérolas, mas eu peguei muitas na época em que eu era recrutadora e tem mais causos lá. Eu não me lembro de e-mail, mas eu lembro de fotos. E às vezes, né, algumas abordagens. Pessoal, pra quem quer ouvir o episódio, eu recomendo muito. Tem lá um exemplo de quando eu perdi um candidato dentro da empresa, que eu achei que ele tava me esperando na sala, ele sumiu. Gente, tem de tudo lá, histórias muito boas. Saudades dessa parte. Que legal. E tem também os candidatos que se aplicam para vagas fora do Brasil, com esse negócio da exigência, né, do inglês avançado, fluência e tal. E aí ele mete lá o Google Tradutor, o GPT, e sai aberrações tipo essa daqui, que saiu no exame. University Federal Judge Out. Universidade Federal de Juiz de Fora, né? University Judge Out. Olha que maravilha. Maravilhoso. Olha, quando chegam currículos, né, quando eu vou fazer orientação de currículo, eu tenho muitos profissionais que eu atendo que estão visando vagas no exterior, né, ou em multinacionais, e aí tem a versão do currículo em português e tem também em inglês. E quando eu vou fazer essa revisão, né, eu sempre explico. Primeiro vamos fazer em português pra gente ter toda a clareza, né, vai facilitar o processo. E na tradução, por favor, faça você. E você tem que revisar, porque senão vem umas pérolas dessas. Sorte que, no caso, quem tá passando por um atendimento ainda tem a minha ajuda. Então eu também vou revisar, então eu também olho. Mas às vezes acontece, né? Quando eu era recrutadora, eu pegava algumas pérolas assim. E palavras, por exemplo, sei lá, em vez de falar companhia, né? De estar com uma pessoa, e sai company. Ou o inverso. Então, assim, é complicado. Aí o bom é que não precisa de teste de inglês. A gente já sabe que essa pessoa não tem um inglês fluente. Ajuda o recrutador, né? Exatamente. Temos também aqui um currículo que o cara colocou experiência. Provador de caixão, pintor, pedreiro, arquiteto nas horas vagas, jogador de Free Fire, vaqueiro, casqueador de cavalo, garçom, guia de cego. Nossa! Provador de caixão foi o melhor, né? Eu acho que ele inventou qualquer coisa. Flanelinha sapateira, animador de velório e faço gelo no sol. Não, e na escolaridade, você viu que ele colocou aí, ó, 5º grau da NASA. Tipo, tá contratado. Ah, gente, será que é verdadeiro isso aí? Não é possível. É muito doido isso aí. Eu acho que é, porque eu acho que tem gente que os pais obrigam a mandar currículo. Ah, e a pessoa aí não eles quer dão um uma emprego. Debochada. Entendi. As histórias que a gente tem ouvido ao longo desses 170 episódios aqui, uma coisa que a gente vê é que tem gente que vai pra entrevista tão nem aí que eu acho que só pode ter ido à força. inclusive teve caso da pessoa que foi assim e acabou sendo contratado, né, cara? É verdade, teve uma já história. recebeu história assim. Não vou lembrar agora qual episódio, mas teve uma história. O cara foi na má vontade, minha família enchendo o saco, não sei o quê, fiz de qualquer jeito e o cara ainda me contratou. Imagina a frustração, né? Se já, gostando do emprego, já é comum ir trabalhar na segunda-feira de manhã com um pouco de desânimo, imagina essa pessoa, coitada. Ou pior, imagina os colegas de trabalho que tem que trabalhar com ela, né? Porque ela vai numa má vontade nível extra, né? Pois é. Eu percebi assim, né, que hoje, na época que eu mandava mais currículo, que foi na época da faculdade ali mesmo, as coisas eram bem diferentes. Já existiam as plataformas de emprego, já existia o LinkedIn, mas você meio que pensava o currículo daquela forma mais tradicional, né, do modelinho que você encontra na internet e tal. Hoje em dia eu vejo caras oferecendo cursos de como otimizar o seu currículo para a plataforma X. Ou tipo, boas práticas, assim, do tipo, tira o teu looking, como é que é? Looking do LinkedIn, tem o selinho, Open to Work. Open to Work, tire o seu Open to Work do LinkedIn, porque vai parecer que você tá desesperado, não sei o quê. Você acaba, além de ter que escrever bem e ter um currículo organizado, você tem que virar um hacker de algoritmo. Você tem sentido
sentido essa realidade mudando, assim, já? Ah, vejo sim, Klaus. A gente precisa pensar, por exemplo, ó, lembra que eu falei do cara crachá, que é o recrutador olhando a descrição da vaga e olhando o currículo para poder identificar se aquele candidato combina ou não com a vaga. Quando a gente tá falando de outras plataformas, isso também acontece. Então, por exemplo, se como recrutadora eu tô lá no LinkedIn, eu quero buscar um profissional da área X. Então, eu preciso que no seu perfil estejam escritas palavras que vão me ajudar a te encontrar. Então, essa ideia, por exemplo, de SEO, né, que a gente usa muito para blogs e tudo mais, a gente acaba trazendo algumas técnicas disso para a escrita do currículo. Palavra-chave. Palavras-chave, exatamente. Então, assim, por isso que até no meu trabalho, uma das coisas que eu priorizo muito é ensinar as pessoas. Porque eu vejo muito profissional que fala assim, pelos seus motivos, né, mas que falam assim, me manda seu currículo, eu reviso e te devolvo. Mas aí você não entende o que a pessoa faz, por que faz, e você não entende, aí você vai falar, não, mas o jeito que tá escrito aqui não é o que eu fiz. Não, mas eu coloquei aqui por tal e tal motivo. Não, pode deixar que eu entendo. Mas aí o profissional não entende o que foi feito e chega na entrevista, nem ele consegue explicar, e aí fica parecendo que ele colocou uma informação falsa e nem era isso. Então, acho que o melhor caminho é a gente entender o que tá acontecendo pra você conseguir fazer, contando a sua história com as palavras-chave. Então, pega na mão da inteligência artificial também pra ir atrás disso, mas não adianta terceirizar totalmente, porque senão nem você vai entender o que você escreveu lá. Então, é importante ficar de olho nisso, sim. Boa dica, Valesca. Aliás, quem quiser essa força, porque olha, a Valesca, ela tem uma atuação global, é 100% online, né? Ela se ajusta aí ao seu fuso, à sua necessidade, e é uma atuação trilingue também, hein? Tá chique, hein, Valesca? Nossa, demais. Conta pra galera aqui como que o pessoal te encontra pra dar esse up na postura aí, no currículo e tudo mais. Obrigada, Klaus. Olha, melhor caminho é procurar pelo site valescapetec.com, porque lá você tem meu LinkedIn, meu Instagram, até meu WhatsApp. Então, quem quiser me mandar o WhatsApp, pode mandar. Sou eu mesma que respondo. Em um mundo tão cheio de, enfim, ferramentas de atendimento, tem pessoas que ficam surpresas descobrindo que sou eu mesma que tô conversando do outro lado, mas sou eu, gente. Eu não tô nesse nível ainda, né, de ter uma equipe ou um sistema. Sou eu mesma que vou te responder. Pode vir conversar comigo pra gente entender o que você tá buscando. Você pode estar querendo trocar de emprego, você pode estar desempregado, né? A gente fala, olá, empregados e desempregados de todo o Brasil, então estamos aí também à disposição. Se você quer passar por transição de carreira também, que é até um tema bem interessante, né? A gente pensar como é que eu explico que eu tô indo de um lugar A para um lugar B, como é que eu vou contar essa história toda. Então, por isso que é importante a gente organizar as ideias com honestidade, sem ficar, né, floreando demais, mas poder valorizar as skills, né, as habilidades que cada pessoa tem. É verdade. Pena que não dá tempo da gente se aprofundar mais nisso hoje, porque isso que você falou de transição de carreira é muito interessante. No episódio 123, nós tivemos um cara que era engenheiro e de repente ele virou um profissional de efeitos especiais. Que legal! Ele aproveitou o conhecimento que ele tinha de modelagem 3D, mas deslocou totalmente de uma área industrial para uma criativa e acabou fazendo efeitos visuais de novela da Record, inclusive. Que legal! Tá lá no nosso episódio 123. Um abraço pro Lucas aí, que participou. E é isso, pessoal. Procure a Valesca, o link vai ficar aí na descrição também. E agora nós temos um presentinho para os nossos ouvintes, né, Caião? Finalmente chegamos ao sorteio mensal, né, Cláudio? Já temos lá no nosso grupo secreto o famoso sorteio de 10 camisetas da Basicamente, né, Cláudio? Mas além desse, temos também o sorteio da tradicional caneca do Dois Empregos. A tradicional caneca. Então, são 11 sorteios todo mês para os nossos assinantes, ou seja, 132 sorteios por ano, Caio. Eu tô falando você isso? Fez essa conta aí. Acabei de fazer a conta. Isso porque você é de humanas, hein, Klaus? Mas suas contas estão boas. Eu na frente do computador faço conta como ninguém. E aí, o que acontece? O cara que tá ouvindo esse programa na data do lançamento, você só tem até dia 30 de junho, está acabando, para aproveitar a nossa promoção do mês dos namorados, em que assinando o plano anual, você ganha 2 camisetas tecnológicas para você e pro seu parceiro ou parceira, e você ganha 2 canecas tradicionais do programa e ainda fica o ano inteiro com a gente participando aí de 132 sorteios. Você vai estar 12 meses no nosso grupo secreto com todos os benefícios, ACPIPs e Beer Nights, certo? Poucos dias. Poucos dias. Aproveite esse momento porque você assina economizando, né? Você já tem o desconto, 2 camisetas, 2 canecas e ainda participa de sorteios e tem acesso ao cupom secreto da Basicamente, que traz descontos ainda maiores para vocês. Então é só lá na panelinha
panelinha, assine. Ou se você não quiser assinar o anual, tudo bem, nós temos plano a partir de R$5, já com vários benefícios. Confira lá no doisempregos.com.br. E agora chegou o momento de saber qual dos nossos assinantes leva a nossa caneca tradicional. Quero ver, hein? E a caneca vai pra... Jéssica Félix da Silva. Parabéns, Boa. Jéssica. Eba, Olha no grupo, parabéns. no e-mail. É isso aí. Ah, Valesca, depois nós vamos mandar uma camiseta pra você também, viu? Eba, boa. adorei, muito bom. Pois é. Você vai adorar. Ah, é muito bom. Eu quero trazer áudio dos ouvintes pro pessoal ouvir isso da boca de quem tá usando aí, porque às vezes acham que a gente tá só falando pelo jabá. E eu adorei o cupom, como que se chama? 2 Invernos? Tem o 2 empregos, frete grátis, e o 2 invernos, que é o nosso cupom. Para moletons, né? Amei, vou adorar, depois eu conto. Tá tudo na descrição, galera. E vamos agradecer eles, Caião. Eles que já assinam e vários já estão camisetados, não é mesmo? Exatamente, Klaus. Então, aliás, a gente só agradece aqui, é bom falar, né, Klaus? A gente agradece aqui por nome no programa somente os assinantes do plano patrão e do plano Você é Louco, que são os mais Sim. caros lá e tal. Mas a galera acha que precisa assinar nesse valor, mas não, tem plano lá a partir Não. de R$5. Você já participa de tudo isso, já participa de sorteio e tudo mais. Então vai ter algum plano que vai caber no seu bolso, né? E quem assinar no anual é agradecido por nome aqui também. Entra como patrão. Exatamente. Se você faz questão de ser agradecido por nome, esses são os planos pra você. E lá no patrão nós temos o Benhur Brião, o Leandro Nunes e o Rafael Preima. E no Você é Louco, que é o plano mais sensato do Brasil. Pô, não falamos, Caio. Todo mês, camiseta nova, todo mês, não é sorteio. Você é louco, você ganhou camiseta todo mês. Você pagou a assinatura do mês, camiseta, escolhe uma camiseta nova pra chegar na sua casa. Exatamente. Então é muito sensato, né? A gente tem que trocar o nome do plano, de fato. Mas agradeceremos a eles. Ó, se liga na lista, hein? Se liga na lista. Eduardo Bueno, Rodrigo Corral, Giovanni Lunardello, Eric Santos, Bruno Vilela, Matheus Mouro, Matheus Barbosa, William Fetter, Anderson Costa, David Coelho, Ramon Barbosa Silva, Renan Procópio, Luan Tristão, Lucas Rizzi, Muriel Pavan, Rodrigo Stranieri, Daniel Sabino, Vinícius Samuel, Alan Samuel, Thaís Ferreira, Danilo Naves, Sigmar Filho, Jimi Hendrix, Bruno Brito e Débora Diniz. Tá imensa, hein, Klaus? Tá imensa. Muito obrigado. Todos já muito bem vestidos, com basicamente. E em breve também a Valesca. Obrigado, Valesca, mais uma vez pela sua participação aqui hoje. Dá essa moral pra gente pela segunda vez. Com certeza, obrigada. Vou adorar receber meu presente e também é muito bom poder estar aqui contribuindo novamente. Então espero que o pessoal possa ter se divertido, que é o principal, mas também aproveitado aí algumas dicas. Vou adorar continuar conversando e também ouçam o outro episódio que eu participei também. Era anônimo, mas agora já tá revelado. Então eu sei que anos depois a gente retorna pra contar que no episódio 13 eu estava lá. Boa. E chamem a Valesca, hein? Se você se enquadra aí, a galera que precisa de alguma ajuda dessas que ela pode oferecer, chama ela lá, hein, galera? É, às vezes você tá aí procurando emprego há um tempão, já participou de processos seletivos enfadonhos, de Olimpíadas do Faustão, que não levaram a lugar nenhum. Conversa logo com a Valesca aí, vê o que você pode melhorar e de repente você chega lá. Verdade. Currículo, LinkedIn, entrevista, tem muita coisa, gente. Me chama pra conversar que a gente vai entender o que você precisa. Show! Valeu, Valesca, valeu, Caião, valeu, ouvintes. E a gente volta, como sempre, semana que vem. Combinado, obrigada. Valeu, falou, tchau! Valeu!